O Todo em Tudo, parte 2. E para cima e adiante, no transcurso dessa escala da vida, tudo está em movimento, tudo está no caminho, cujo fim é o todo. Todo progresso é uma volta à morada. Tudo vai para cima e adiante, apesar de todas as aparências enganosamente contraditórias. Essa é a mensagem dos iluminados. Os preceitos herméticos relativos ao processo da criação mental do universo ensinam que no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de ser, projeta sua vontade sobre seu aspecto de vir a ser, e inicia-se o processo de criação. Inicia-se que o processo consiste no rebaixamento da vibração até que se alcance um grau muito baixo de energia vibratória, quando, então, se manifesta a forma mais grosseira de matéria possível. Esse processo é chamado de estágio de involução, em que o todo se torna implicado ou envolvido em uma criação. Os hermetistas acreditam que esse processo tem uma correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que se envolve tão estreitamente com sua própria criação mental que quase se esquece da sua própria existência e que, durante esse período provisório, quase vive em sua criação. Se, em vez de envolvido, usarmos a palavra extasiado, talvez possamos dar uma melhor ideia do que pretendemos dizer. Esse estágio involuntário da criação é, às vezes, chamado de efusão da energia divina, assim como o estado evolutivo e às vezes chamado de infusão. Considera-se que o polo extremo do processo criativo seja o mais distanciado do todo, enquanto o início do estágio evolutivo é tido como o princípio da oscilação de retorno de pêndulo do ritmo, uma ideia de volta à casa que se encontra em todos os preceitos herméticos. Os preceitos ensinam que durante a efusão, as vibrações tornam-se cada vez mais baixas, até que finalmente o impulso cessa e a oscilação de retorno tem início. Mas há uma diferença. Enquanto na efusão as forças criadoras se manifestam compactamente e como um todo, desde o início do estágio evolutivo ou de absorção, manifesta-se a lei da individualização, isto é, a tendência a separar em unidades de força, até que finalmente aquilo que se separou do todo, como energia não individualizada, retorne à sua origem, como incontáveis unidades de força poderosamente desenvolvidas, depois de ter alcançado os mais altos graus da escala por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação para descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo. Também empregam frequentemente a palavra contemplação. Contudo, a ideia pretendida parece ter sido aquela do uso da atenção divina. A palavra atenção provém de uma raiz latina que significa estender-se, desdobrar-se. Portanto, o ato de atenção é realmente um desdobramento, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia subjacente é prontamente entendida quando examinamos o significado real da atenção. Os preceitos herméticos acerca do processo de evolução são os que apresentamos a seguir. O todo, tendo refletido sobre o princípio da criação, tendo assim estabelecido os fundamentos materiais do universo, tendo-o trazido à existência por meio de sua formulação mental, gradualmente desperta da sua meditação e assim começa a manifestar o processo de evolução nos planos material, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. É assim que começa o movimento de ascensão, e tudo passa a mover-se em direção ao espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades passam a existir, as combinações começam a se formar. A vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas, e a mente entra em processo de evidência cada vez maior. As vibrações aumentam cada vez mais rapidamente. Em suma, todo o processo da evolução, em todas as suas fases,
tem início e realiza-se de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Tudo isso ocupa imensuráveis éons do tempo do homem, cada um dos quais contém incontáveis milhões de anos. Ainda assim, porém, os iluminados nos ensinam que a criação completa de um universo, aí incluídas a involução e a evolução, mal chega a ser um piscar de olhos para o todo. No fim dos inúmeros ciclos de éons de tempo, o todo afasta a sua atenção, sua contemplação e a meditação do universo, pois a grande obra está terminada e tudo se retira para o todo, de onde proveio. Contudo, ó mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim infinitamente expandido. Confundem-se a criatura e o Criador. Tal é o relato do iluminado. O exemplo acima apresentado da meditação e do subsequente despertar da meditação do todo é sem dúvida apenas uma tentativa da parte dos mestres para descrever o processo infinito por um exemplo finito. E ainda, assim em cima como embaixo, existe apenas uma diferença de grau e, assim como o todo abandona sua meditação sobre o universo, com o tempo, o homem também deixa de manifestar-se no plano material e aprofunda-se cada vez mais no espírito inerente, que é, na verdade, o ego divino. A outra questão sobre a qual devemos vos informar nesta lição, e por pouco ela não invade o terreno especulativo da metafísica, embora nosso objetivo seja tão somente mostrar a futilidade dessa especulação. Aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a investigar a verdade. A pergunta é: por que o todo cria os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes maneiras, mas a que vai acima é o ponto fundamental da indagação. Os homens empenharam-se em responder a essa pergunta, mas ainda não há resposta digna do nome. Alguns imaginaram que o todo tinha algo a ganhar com isso, o que é absurdo, pois o que poderia ganhar o todo que já não possuísse? Outros buscaram a resposta na ideia de que o todo queria ter alguma coisa para amar, e os outros responderam que ele o havia criado por prazer ou divertimento, ou porque estava solitário, ou para manifestar seu poder. Todas essas explicações e respostas são pueris, pertencentes ao período infantil do pensamento. Outros procuraram explicar o mistério com base no pressuposto de que o todo se vira obrigado a criar em virtude de sua própria natureza interna, seu instinto criador. Essa ideia é a mais avançada que as demais, mas seu ponto fraco está no fato de que o todo possa ser obrigado por qualquer coisa, quer interna, quer externa. Se sua natureza interior ou seu instinto criador o obrigou a fazer qualquer coisa, então a natureza interna ou o instinto criador seria o absoluto em vez do todo. Desta perspectiva, porém, uma parte da proposição cai por terra. E, no entanto, o todo cria e manifesta e parece encontrar algum tipo de satisfação em fazê-lo. E é difícil fugir à conclusão de que, em algum grau infinito, deve haver no homem alguma coisa que corresponda a uma natureza interior ou a um instinto criador, com um desejo e uma vontade correspondentemente infinitos. Não poderia agir, a menos que quisesse agir, e não poderia querer agir a menos que desejasse agir, e não desejaria agir a menos que isso lhe desse alguma satisfação. E todas essas coisas pertenciam a uma natureza interior, e poderiam ser postuladas como se estivessem de acordo com a lei da correspondência. Ainda assim, porém, preferimos pensar no todo como se sua atuação fosse totalmente livre de qualquer influência, tanto interna como externa. Esse é o problema que se encontra na raiz da dificuldade. É a dificuldade que se encontra na raiz do problema. Estritamente falando, é impossível dizer que o todo tenha uma razão qualquer para agir, pois uma razão implica uma causa, e o todo está acima de toda causa e efeito, a não ser quando quer tornar-se causa, momento em que o princípio se põe em movimento. Assim torna-se muito claro ao leitor a constatação de que a matéria é impenetrável, do mesmo modo como o todo é incognoscível.
Assim como dizemos que o todo simplesmente é, também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda razão em si mesma, toda lei em si mesma, toda ação em si mesma. E podemos dizer, sem medo de errar, que o todo é a sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação. Ou que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei são um. E que todos esses nomes designam a mesma coisa. Na opinião daqueles que lhes estão ministrando essas lições, é preciso procurar a resposta no seu eu interior do todo, junto com o seu segredo da existência. Em nossa opinião, a lei da correspondência compreende somente esse aspecto do todo, ao qual podemos nos referir como o aspecto do devir. Por trás desse aspecto, encontra-se o aspecto de ser, em que todas as leis se perdem na lei, todos os princípios emergem no princípio, e o todo, o princípio, o ser são idênticos, um e o mesmo. Nesse ponto, portanto, a especulação metafísica é fútil. Abordamos o assunto aqui simplesmente para mostrar que reconhecemos a pergunta e também o absurdo das respostas costumeiras da metafísica e da teologia. Por último, talvez interesse aos nossos estudantes aprender que, enquanto alguns dos antigos e modernos professores herméticos tenderam mais a aplicar o princípio da correspondência à questão, o que os levou à conclusão da natureza interior. As lendas nos dizem que Hermes o Grande, ao ser inquirido por seus discípulos mais avançados sobre essa questão, respondia-lhes pressionando fortemente um lábio contra o outro e não dizia nenhuma palavra, indicando que não havia resposta. Contudo, ele talvez tenha aprendido a aplicar o axioma de sua filosofia, segundo o qual os lábios da sabedoria estão cerrados, a não ser que os ouvidos do entendimento, acreditando que nem mesmo seus discípulos mais avançados não possuíam o entendimento que os habitava a aquisição daquele conhecimento. Seja como for, o Hermes possuía o segredo. Ele deixou de compartilhá-lo e, no que diz respeito ao mundo, os lábios de Hermes estão fechados a este respeito. E onde o grande Hermes hesitou em falar, que mortal ousaria ensinar? Contudo, não se esqueçam de que qualquer que seja a resposta a essa questão, se é que tal resposta existe, permanece a verdade de que, enquanto tudo está no todo, é igualmente verdadeiro que o todo está em tudo. O ensinamento é enfático nesse ponto. E podemos acrescentar as palavras finais da situação. Aquele que realmente compreender essa verdade terá alcançado um grande conhecimento.